preparando esse esboço, e aí ainda passei na xerocopiadora, e eles demoraram um pouquinho me entregar, mas me entregaram. Um trabalho muito bom que eles fazem lá, e deu tempo ainda. Foi uma correria, mas deu tempo, graças a Deus. Pois bem, nós queremos então aproveitar esse tempo. Por certo, já está sendo transmitido na Rádio Imprensa, nossa querida Rádio Imprensa, os nossos ouvintes, vocês que sempre nos acompanham. Seria bom que vocês estivessem aqui conosco, mas sabemos que às vezes não é possível. E vocês estão aí ligados na programação da igreja, através da Rádio Imprensa. Sejam todos bem-vindos para ouvir a palavra de Deus. Então o tema é esse, vamos dizer juntos? Lições da carta aos Filipenses. Vamos lá? Lições da carta aos Filipenses. Aqui eu introduzo falando que a carta de Paulo aos Filipenses é um tesouro espiritual. Vamos dizer juntos? Tesouro espiritual. E tesouro dá aquela ideia de esforço, né? De ir atrás, de conquista, de buscar. Porque não existe um tesouro fácil, né? Parece que a ideia de tesouro não é algo fácil, que está assim em qualquer esquina, né? Por um lado, é algo muito precioso que não está em qualquer esquina, mas por outro lado está à disposição de todos os homens, que é através do Evangelho. Esse tesouro é mostrado, é apresentado através do Evangelho. Então eu chamo a carta de Paulo aos Filipenses de tesouro espiritual, que oferece lições práticas. O bom das Escrituras, não só Filipenses, mas da palavra de Deus, que as lições são práticas. Todos podem aplicá-las, todos podem vivê-las, porque são lições práticas, acessíveis. O texto sagrado não é uma filosofia onde você tem que desenvolver métodos sofisticados de interpretação, de hermenêutica para entender. Não. Esses dias eu estou lendo um livro de psicologia, onde o autor se baseia em Freud, e aí eu percebo que para falar uma coisinha assim, que ele escreve muita coisa, e aí você tem que estar com a mente muito ligada, senão você não consegue captar a ideia principal. Mas o texto sagrado é simples, é eternamente profundo, mas simples, acessível a todos, inclusive a crianças. Não foi isso que Jesus, escrevendo a Mateus, ou no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 11, que Jesus falou que oculta aos sábios e entendidos, mas revela às crianças, aos pequeninos. Então este Evangelho pode ser entendido, pode ser compreendido, pode ser vivido até pelas crianças. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Então nós temos esse tesouro espiritual que oferece lições práticas para a vida cristã. Quem não é cristão, nós usamos esse mesmo texto para pregação. E os que não são cristãos, logo percebem que essas preciosidades do Evangelho é acessível a eles também. Por isso que nós nos convertemos, porque entendemos a mensagem. Alguém um dia falou assim, vamos ler a Bíblia junto? Alguém um dia falou assim, você já foi no culto, na escola dominical?
Você já participou de uma terça-feira? Quando eu me converti, aliás, quando minha mãe se converteu, com o pastor Alcides Corrêa Doleto, os cultos de terça-feira era com a porta fechada, né? Só era um culto de doutrina, restrito para os crentes. E naquela época, a minha mãe sempre incentivando o meu pai e a mim para participar do culto. Ela ia para o culto, muito assídua no culto, muito participativa, e ela dizia: vamos comigo no culto. Muitas vezes minha mãe foi sozinha para o culto, muitas vezes. Mas todas as vezes que ela ia, ela dizia assim: vamos comigo para o culto, vamos para o culto, a mensagem é tão boa, os louvores. E aí aquela conversa, né, de vamos comigo para o culto, vamos comigo para o culto. Hoje meu pai e eu somos crentes na pessoa de Cristo Jesus. Porque quando fomos para o culto e ouvimos a pregação, o ensino, então aquela mensagem profunda, mas acessível, entrou em nossos corações. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Glória a Deus. Escrita enquanto Paulo estava na prisão. Essa carta é uma das cartas que é titulada por Russell Shedd como Cartas da Prisão. E isso é que me chama a atenção. Um apóstolo, servo de Deus, preso, mas que tem a sua mente, o seu coração, suas emoções livres para escrever uma mensagem tão poderosa como essa. Glória a Deus. A cadeia não lhe tirou a alegria, a cadeia não lhe tirou a paz, a cadeia não lhe tirou o prazer de servir a Jesus. Eu já estive visitando alguém encarcerado e a pessoa estava arrasada, destruída, sem perspectiva nenhuma. E a gente procura entender, né, quem está numa situação dessa. Agora, Paulo, numa situação, preso, encarcerado, sabendo que o fim daquilo poderia ser como foi a morte, mesmo assim, ele escreveu uma preciosidade dessa. Ele não permitiu que as circunstâncias atrapalhassem o seu coração, as suas emoções. Ele não impediu que a ausência da igreja, a ausência dos irmãos, a ausência de liberdade física, né? A ausência de liberdade física lhe atrapalhasse. Pelo contrário, ele diz assim: eu sou apóstolo em cadeias. Eu estou preso, mas continuo desenvolvendo meu ministério. Glória a Deus. Na carta que o pastor Betier comentou na terça-feira passada, aos Efésios, capítulo 3, versículo 1, ele diz o quê? Eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. E talvez é esse entendimento que nós precisamos ter. Nós somos prisioneiros de Cristo. E é presos a Cristo que experimentamos a verdadeira liberdade. Amém, irmãos? Amém. Quem pode dizer comigo? É como prisioneiro de Cristo que experimentamos a verdadeira liberdade. Quem foi que disse? Quem foi que gritou? Independência ou morte? Quem foi? Quem se lembra? Agora é história, né? Agora não é teoria, é história. Quem foi que gritou? Independência ou morte? E eu fico pensando que para o crente, independência é morte. Independência é morte. Porque você precisa estar prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo. Cada capítulo apresenta uma perspectiva sobre a mente cristã, que deve ser desenvolvida para viver em comunhão com Deus e com os outros.
Esse é o nosso grande desafio de cada dia. Estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Aonde existem muitas mentes, muitas lideranças, muitos pensamentos, esse é o grande desafio, ter comunhão com Deus e com os irmãos. E às vezes eu fico olhando o pastor Petier ministrando aqui na trimestral, com tantas lideranças, com tantos pastores, cada um com seus pensamentos, e todos param para ouvir uma mensagem e todos saem daqui abençoados por receber aquela palavra. Glória Isso a é Deus. obra de Deus, irmãos. Isso é obra de Cristo. Amém? Deus é quem nos une debaixo das suas potentes mãos. Então vamos destacar essas lições valiosas. Primeiro, a mente sincera. Diga comigo, mente sincera. Mente sincera. E desafio, hein? E esse ponto está em Filipenses capítulo 1. Mente sincera. Por falar de mente, nós estamos falando que está nos nossos pensamentos. E vem pensamentos o dia todo, alguns pensamentos carnais, outros pensamentos mundanos, outros pensamentos influenciados por demônios, e é no meio dessa variedade de pensamentos que nós precisamos ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. É no meio de tudo isso que nós temos que ter a mente de Cristo. E por que precisamos ter a mente de Cristo? Porque Deus considera o que pensamos. Deus vê o que pensamos, entende o que pensamos, prescuta o que pensamos. E esses pensamentos se traduzem em motivações, intenções. Eu estou até lendo a revista da Escola Dominical, que fala sobre os 10 mandamentos. Os 9 primeiros mandamentos podem ser julgados por um juiz aqui da terra. Os 9 primeiros. Mas o último é de fórum íntimo, né? E só Deus entende o último, porque gira em torno das intenções, gira em torno do pensar, gira em torno do que estamos desejando. Juiz nenhum pode condenar alguém aqui nessa terra pelo que pensou. Ó, você pensou assim, então você vai ficar ali 10 anos preso. Não tem juiz para fazer isso. Agora o nosso Deus, Ele vê, Ele lê, Ele entende, Ele percebe e Ele sabe que é dos pensamentos que vêm as palavras. São dos pensamentos que vêm as ações. Ninguém pode dizer assim, eu falei isso sem pensar. Pensou. A questão é que não parou para pensar nas consequências, mas pensou. Ninguém fala se não tiver pensado. Aí eu fiz sem pensar, pensou. Porque ninguém fala ou faz qualquer coisa se não tiver pensado. E quem é que entende dos nossos pensamentos? O nosso Deus. E quem sabia disso? O salmista, no Salmo 139, você que conhece o Salmo 139, sabe que o salmista apresenta ali algo poderoso demais, que ele fala assim, tu me sondas e me conheces, sabe o meu assentar e o meu levantar, antes que a palavra chegue na minha boca, tu já sabes. E algo que ele diz que é poderoso, de longe conhece os meus pensamentos. Isso, de um lado, é maravilhoso saber que servimos um Deus que conhece até pensamentos, mas por outro lado, isso nos deixa muito apertados,
porque os pensamentos são variados e muitos pensamentos são carnais, muitos pensamentos são mundanos, muitos pensamentos são influenciados por demônios. Por isso que ninguém pode ser salvo por si próprio, por seus méritos, por sua capacidade, por sua inteligência. Ninguém pode ser salvo por si próprio, não. Por isso que nós somos salvos na pessoa de Cristo Jesus, Glória a aquele que Deus. foi para a cruz do Calvário e morreu lá no nosso lugar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E quando temos uma mente presa a Cristo, então Paulo fala sobre a sinceridade. Sinceridade. Letra A, quem está me acompanhando aí? Essa mente sincera, ela tem a comunhão do Evangelho. Amém? Amém ou não amém? Amém. A mente sincera tem o quê? A comunhão do Evangelho. Isso você pode ler em Filipenses capítulo 1, versículo 1 ao 11, destacando o versículo 6, que diz o quê? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Temos que ter a mente sincera, mas somos maduros para entender que essa mente é conquistada em um processo de conversão a cada dia. É conquistada em um processo de transformação a cada dia. Ninguém consegue aceitar Jesus hoje e já ter a sua mente sã de uma hora para outra. Isso é uma conquista através do envolvimento com as coisas de Deus, através da leitura das Escrituras, através da leitura de bons livros, através da participação de atividades que vão trabalhando o nosso caráter, a nossa mente, o nosso desenvolvimento. Isso tudo faz parte de um desenvolvimento. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então quem tem a mente sincera tem a comunhão do Evangelho. E o que é o Evangelho? Quem sabe? O que é o Evangelho? Diga comigo. Boas novas. O que é o Evangelho? Boas novas que apresentam mudança de vida. É uma boa nova que apresenta mudança de vida. Quem matava, não mata mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem mentia, não mente mais. Então o Evangelho apresenta uma mudança de vida. E quem tem a mente sincera tem comunhão do Evangelho. A mente sincera está comprometida com a parceria no Evangelho, em oração e ações, confiando que Deus é fiel para completar o que começou. Você acredita nisso? Você confia? Glória a Deus. Que Deus é fiel? Às vezes, dependendo do comportamento, dependendo das palavras, dependendo das ações que alguém tem, a tendência nossa é rejeitarmos, nos distanciarmos, nos bloquearmos em relação a alguma pessoa. Mas quando nós temos a comunhão do Evangelho, hoje, talvez você se distanciou de alguém, mas aí você vai pensar no Evangelho, vai pensar nas Escrituras e vai entender: eu não posso me distanciar, eu não posso ficar assim. E aí, constrangido pelo Evangelho, você vai adquirindo uma mente de Cristo, de olhar para quem você, a princípio, gostaria de se distanciar e falar: eu não posso me distanciar, eu tenho que abraçar, eu tenho que entender, eu tenho que caminhar junto. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. O
Quem tem a mente sincera? Quem tem a mente sincera? Letra B. Letra B. Experimenta o crescimento do Evangelho. Um corpo saudável, um corpo são, ele cresce. Amém? Um corpo saudável, um corpo são, ele cresce. O crescimento do Evangelho, capítulo 1, versículo 12 a 26. Você pode ler esse texto, mas eu destaco aqui o versículo 12. Coloca aí, irmão Robson. Capítulo 1, versículo 12. O que está aí? Quero ainda, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Será se a gente consegue entender a dimensão do que é isso? Tem coisas que acontecem na nossa vida, e não só coisas boas, mas coisas que julgamos serem ruins, que aconteceram para que o progresso do Evangelho pudesse existir nas nossas vidas e na vida dos outros. Paulo experimentou momentos bons, de milagres, mas experimentou momentos difíceis, de prisão, de açoites em praça pública. E ele, em tudo isso, dava graças a Deus. Graças a Deus. É um momento bom? Graças a Deus. É um momento difícil? Graças a Deus. Porque em tudo damos graças. Tudo damos graças. Versículo 12. Vou ler aqui de novo. Quero ainda, irmãos, que saibais que estas coisas que aconteceram contribuíram, diga comigo, contribuíram para o progresso do Evangelho. Ter essa mente, para o cristão é necessário. Porque senão a gente olha para as lutas e começamos a murmurar. Olhamos para as dificuldades e começamos a rejeitar, a condenar, a lastimar. Eu não mereço passar por isso. E isso é muito sério, porque as circunstâncias da vida estão aí. Momentos bons, momentos ruins, de saúde, de enfermidade. Filhos na igreja, muitas vezes não na igreja. Prosperidade, outras vezes necessidade. E aí você olha e fala assim, esse momento bom é de Deus, glória a Deus. Aí olha para um momento ruim e fala assim, misericórdia, que tanta luta, que tanta prova. Deus parece que me escolheu só para passar prova nessa vida. E aí a gente parece que perde o foco dessa mente que precisa estar em Cristo. Hoje, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu lhe peço, coloque a sua mente em Cristo. Coloque a sua mente em Cristo. Seja momentos bons ou momentos difíceis, diga como o apóstolo disse, contribuíram para o progresso do Evangelho. Progresso do Evangelho na vida dos outros, mas principalmente o progresso do Evangelho na nossa própria vida. Na nossa própria vida. Mesmo nas adversidades. Quais seriam as adversidades? Quem pode falar? Enfermidades, necessidades. O que mais? O que seria? O que você julga como adversidade? Esses dias o nosso irmão, amigo, passou por um momento meio complicado, quebrou a clavícula, né? Eu considero aquele momento um momento de adversidade, né?
momento de adversidade. Esses dias um irmão nosso estava de moto e bateu de frente com uma caminhonete, quebrou os dois pulsos e estava de capacete, e mesmo assim ainda quebrou essa parte aqui, né? Não sei o nome dessa parte, mas ele quebrou. E eu considero isso um momento de adversidade. Aqui na formatura do CEPA, ele veio para a formatura do CEPA com as duas mãos engessadas. Chegou aqui com as duas mãos engessadas, mas veio, recebeu o certificado dele. O que mais seria adverso? Um sonho, uma expectativa. Tem pessoas que criam expectativas, né? Quem tem expectativa em algo pode ser que se frustre, né? Porque nessa vida, muitas vezes, as expectativas não acontecem. Talvez, ao invés de expectativa, é melhor ter objetivos. Objetivos. Não ficar na expectativa, mas objetivo. Eu tenho um objetivo de ter uma formação. Então, por causa desse objetivo, você vai estudando, vai pesquisando, vai indo até alcançar. Você tem expectativa ou objetivo? Diante das adversidades, você tem expectativa ou objetivo? Geralmente, quem tem objetivos passam pelas adversidades, sem se frustrar, sem se entristecer, sem se magoar, mas vai marchando, vai de cabeça erguida, vai caminhando, e aí supera isso, supera aquilo, porque você tem objetivos. Você pode dizer amém? Amém. Mesmo nas adversidades, a mente sincera reconhece que Deus usa todas as circunstâncias para expandir o seu reino. Letra C. Quem está me acompanhando? A fé do Evangelho. Eu falei sobre a comunhão do Evangelho, o crescimento do Evangelho e a fé. Você pode ler isso depois, capítulo 1, versículos 27 a 30. Nesse texto eu destaco o versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. O que está escrito? Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. O padrão do Evangelho não é um padrão medíocre. Não. O padrão do Evangelho é um padrão elevado, né? Um padrão que merece honra, um padrão que se destaca. Quando você vê uma pessoa que vive, que pratica o Evangelho, você logo já percebe que as suas preferências são diferentes, os seus gostos são diferentes, seu posicionamento é diferente. E isso quem dá é o Evangelho. E Paulo aos Romanos, no capítulo 1, ele diz o quê? Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Quem está aí do seu lado? Pergunta para ele, e aí, você se envergonha do Evangelho? Você se envergonha? Diga assim, não me envergonho do Evangelho. E por que você não se envergonha do Evangelho? Por quê? Poder de Deus. Porque é o poder de Deus, pastor José Gerardo. Deus não me envergonha do Evangelho porque é poder de Deus. Aleluia! E este poder é a mesma palavra que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder. Aparece a palavra dínamos, que deu origem à palavra dinamite. Hoje tem bombas muito mais poderosas do que a dinamite, mas é usado a dinamite para estourar terra fofa, areia fofa, Rocha. Para que se usa o dinamite?
para arrebentar com pedras. Agora, o Evangelho é poder